Olá, começa agora mais um Cidade Viva, o programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer um outro lado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos visitar a Sala São Paulo, uma das mais modernas salas de concerto do mundo e sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. O espaço, que hoje recebe músicos e orquestras, já foi uma estação ferroviária. O imponente edifício da Estrada de Ferro Sorocabana abriga hoje a Sala São Paulo, sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Victor, quando começou a história aqui da Sala São Paulo, na verdade a história desse local, A gente tem a Estação Júlio Prestes aqui atrás. Quando que começou essa história, essa ligação? Bom, o prédio aqui da sala, onde hoje fica a Sala São Paulo, ele é bastante antigo, Ele representa muito aí da história de São Paulo. Ele é originalmente o prédio da estação central da Estrada de Ferro Sorocabana. A Sorocabana era uma ferrovia fundada ainda em finais do século XIX, 1875, cuja principal função era fazer o transporte da produção do café, que então era o principal produto da economia brasileira, e o principal responsável pelo crescimento econômico e urbano das principais cidades do estado de São Paulo. Então a Sorocabana era uma ferrovia muito importante e muito representativa aí dessa cidade que até então, até o comecinho do século XX, era uma cidade muito pequena, ainda muito provinciana, ligada quase que exclusivamente à produção do café. O projeto do prédio da antiga Sorocabana é de 1925, época em que São Paulo crescia em ritmo acelerado, em função da economia do café, das ferrovias. O prédio da Estação Júlio Prestes foi idealizado pelo arquiteto Cristiano Stockler das Neves. A ideia dos donos da Sorocabana, dos proprietários da Sorocabana, era construir um prédio que transformasse aí a maneira como as pessoas enxergavam o centro da cidade de São Paulo. Nesse período, em 1925, esse seria a maior construção de toda a cidade. Então isso é interessante para a gente pensar como a cidade era diferente, uma cidade muito mais horizontal, com muito menos prédios, E a ideia deles era justamente marcar a posição, mostrando todo o poder, que esses cafeicultores, que os donos da ferrovia possuíam. Então a ferrovia já funcionava normalmente, desde 1875, e aí em 1925 surge o projeto para esse grande prédio da Sorocabana. A construção começou em 1926, mas só foi concluída em 1938. Isso se deveu porque esse foi um período bastante turbulento aí da história do estado de São Paulo. Em 1929 tem a crise do café, em 1930 a Revolução do Getúlio Vargas, em 32 tem a insurreição paulista, Então é um período bastante conturbado e o que acontece, a gente até costuma brincar aqui com os visitantes da sala, que esse prédio ele foi projetado para uma sociedade, mas entregue para outra, Porque as alterações que ocorreram aqui entre o ano de 1926 e 1938 foram muito importantes, E moldaram aí a cidade de São Paulo que vai surgir aí no final dos anos 30, uma cidade já muito mais voltada para a parte da indústria, E com uma urbanização muito acelerada. E o interessante é perceber como esse prédio representa aí as principais transformações que ocorreram e que moldaram a cidade de São Paulo. O fim da era de ouro do café, a degradação da região central de São Paulo e também do transporte ferroviário levaram a estação ao esquecimento. Em 1948, a Sorocabana teve seu primeiro saldo negativo e não conseguiu se recuperar. A imposição do governo para que a empresa absorvesse outras companhias, como a Estrada de Ferro Bragantina, os programas de modernização que não foram concluídos, a instalação do parque automobilístico no país, também agravaram a situação da Sorocabana. Em 1971, a FEPASA foi formada para agregar todas as empresas estatais de transporte ferroviário, com um plano de reestruturação. Mesmo assim, não foi possível reverter o processo de decadência devido à falta de recursos e investimentos. Quando que esse prédio, essa estação, ela começou a relação dela para se transformar na Sala São Paulo? Quando que deixou de ser a estação da Estrada de Ferro Sorocabana para ceder o lugar para a Sala São Paulo que todo mundo conhece hoje? Então a Sorocabana ela vai funcionar ativamente até o ano de 1978, Aí nessa época ela já transportava muito mais passageiros, e uma produção industrial também no interior de São Paulo, já não dependia mais, do café, que há muito tempo já não era um produto tão importante. E aí em 1979 vai virar CPTM,
que a gente observa aqui é a estação Júlio Prestes da CPTM, da linha 8 Diamante, e nesse período o prédio vai continuar pouco utilizado, né? Porque vira CPTM, o prédio continua aberto, mas um prédio monumental como esse, né, precisa de muita atividade para estar ocupado. Nesse período são realizados alguns eventos aqui. No começo dos anos 90, o governo do estado traz mostras de cinema, né, alguns eventos públicos e também ligados ao governo do estado para serem realizados nesse prédio, né, muito bonito como é, mas no meados dos anos 90, né, surge o desejo de reocupar esse prédio com alguma utilidade cultural, né, com alguma finalidade que pudesse justificar uma boa ocupação aqui do espaço. Nesse período, a orquestra, né, a USESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, não possui uma casa fixa. A USESP ela foi fundada em 1954, quando a cidade de São Paulo completa 500 anos, né? E até o início da década de 90, a orquestra não tinha uma casa fixa, né? Então, toda vez que eles iam elaborar um calendário, né, de ensaios e apresentações, tinham que ir atrás de espaço para serem alugados, então teatros e auditórios ao redor da cidade de São Paulo, o que prejudicava muito, né, a evolução da orquestra. Então começa a surgir aí a ideia de construir uma sala de concertos destinada exclusivamente a apresentações musicais e que pudesse servir de casa a essa orquestra sinfônica, né? Bom, nesse período, o governo do estado contrata grupos de técnicos, né, para virem visitar as principais construções aqui do centro da cidade de São Paulo e ver o que poderia ser feito delas. E um desses grupos, né, visita aqui o prédio da antiga Sorocabana, então já a estação CPTM, e percebe que havia no espaço do grande salão central do prédio, que na época era um jardim de inverno, né, havia um salão cuja proporção de medidas era adequada para a construção de uma sala de concertos. O projeto foi elaborado em 1997 e as obras se estenderam até julho de 99, quando foi inaugurada a sala de concertos da USESP. Quais são os outros ambientes aqui desse espaço? Então, nós estamos aqui gravando, inclusive, né, na Estação das Artes, né, que é um dos ambientes que dava passagem à plataforma dos trens. Na época da Estação Sorocabana, né, esse espaço aqui ele era aberto, né, e a separação se deu justamente devido à necessidade de isolar acusticamente a sala de concertos, né, que foi erguida no Salão Central. O prédio ele também é utilizado para eventos, né, eventos públicos e privados. Esse daqui é um dos principais salões, né, um salão muito bonito, mantido como original, né, os vitrais que a gente pode observar também já constavam no projeto de 1925. E a ideia é que o prédio se apresente aberto em todos os momentos possíveis, né, não só pela sala de concertos, mas por ser uma construção histórica muito importante, né, para permitir a circulação aí das pessoas e os eventos de toda a ordem que podem ser realizados aqui. E, Victor, qual que é o estilo, né, arquitetônico desse espaço, desse prédio? Você já falou aqui desse espaço das artes, tem o vitral. A gente vê muitos detalhes no prédio. Sim. Então, aqui é o estilo neoclássico, que a gente convenciona chamar, né, Luís XVI, que é um estilo do século XVIII, mas com o advento da estrutura de concreto armado, né? Essa é a primeira grande obra de São Paulo que foi construída a partir desse princípio do concreto armado. E a ideia era justamente reproduzir a ideia do arquiteto lá de 1925, né, do Cristiano Stockler das Neves, era reproduzir esse estilo clássico europeu, francês, né, muito bonito aqui no centro de São Paulo. Como a gente falou, nesse período de crescimento urbano da cidade de São Paulo, havia uma batalha também pelos estilos arquitetônicos, né? Então, temos a Semana de Arte Moderna de 22, no momento do modernismo, mas esse é um prédio bem clássico mesmo, né, que se apresenta com essa estética europeia, né? E a ideia era justamente reproduzir aí, também pela estação do trem, né, por essa influência da tecnologia, era reproduzir um espaço nobre, né, aqui no centro de São Paulo. Quais são os detalhes que mais chamam a atenção? Porque tem muitas portas de ferro, tem muitos detalhes nas colunas, por exemplo. Sim, todo o chão, né, inclusive, ele é mantido de acordo com o original, né? Ali no outro salão que a gente vai passar logo mais, o chão é de ladrilho português, foi colocado individualmente à mão. E a gente pode perceber que os diversos adornos que existem aqui fazem referência principalmente ao produto do café, né? Então, tanto nos vitrais que nós temos, né, nas bordas, que são justamente as folhas do café, quanto nos ladrilhos que adornam todos os salões ali do prédio. A ideia, na época, né, era justamente fazer uma ode a esse produto, né? O café era popularmente conhecido como ouro verde, né, pelo altíssimo valor que ele possuía nos mercados internacionais, e a ideia era que tudo remetesse a esse aspecto da riqueza, né, do poder político e econômico, que foi o principal transformador aí da cidade de São Paulo no período.
Antes de ser transformado na Sala São Paulo, ele foi restaurado para manter, né, todos esses detalhes originais. Exatamente, o prédio já era tombado como patrimônio histórico, né, da cidade de São Paulo, e a ideia é que com a reapropriação para a finalidade da sala de concertos, há um limite daquilo que poderia ser alterado, né, não só pela questão estética, mas também por uma determinação do patrimônio, né? Então, tudo aquilo que foi acrescido, né, que a gente vai ver, a sala de concertos, a estrutura dos mezaninos, as próprias paredes de vidro, de isolamento acústico, tudo isso pode ser retirado, né, e o prédio poderia ser entregue como ele foi recebido em meados de 1997. Né? Isso é para reforçar a importância desse espaço como um patrimônio histórico da cidade de São Paulo, né, como representativo da evolução da cidade, para além da sala de concertos que hoje significa ele, né, e torna-o tão importante. A história e o estilo arquitetônico do prédio encantam os visitantes. Muito interessante, né? Todo esse contraste da época que começou a ser idealizada e como finalizou e que conseguiram reerguer de uma maneira super importante. Entender o porquê de tudo isso, justifica toda a beleza, o glamour, né, da sala. Maravilhoso. A história também é fascinante, né? E assim, como é importante tu pegar de um projeto que está parado, estacionado, tu fazer aquilo viver novamente. Então é uma coisa assim que foi feita para todo mundo, né? Para o povo não deixou parar assim uma história bonita. 2 elevadores antigos da época em que o prédio foi construído também chamam a atenção. De que época que eles são? Exatamente, esses elevadores são originais, né? Foram inaugurados juntamente com o prédio em 1938 e funcionam ativamente até hoje, né? Como a gente pode ver aqui. Elevadores fotográficos, tem até o espaço para assessorista. Eles são seguros ainda? São seguros, funcionam muito bem, são bastante utilizados pelo pessoal daqui, principalmente pelos visitantes, né? Que fazem questão de ver um elevador antigo assim funcionando, né? Nossa visita à Sala São Paulo continua no próximo bloco. Não saia daí, o Cidade Viva volta já. Estamos de volta com Cidade Viva, hoje conhecendo a Sala São Paulo, sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. A Sala São Paulo é considerada uma das melhores salas de concerto do mundo. O espaço foi projetado para ser a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. A orquestra foi oficialmente criada em 1954 e o primeiro regente titular foi o pianista, maestro e compositor João de Souza Lima. Em 1964, a OSESP foi praticamente recriada com o maestro Bruno Rossella na direção artística e regência. Durante 4 anos, 81 músicos se apresentaram 22 vezes na capital e 38 no interior. Em 1973, após um recesso de quase 5 anos, a orquestra passou por mais uma reestruturação, conduzida pelo maestro Eleazar de Carvalho. Foram mais de 20 anos na regência da orquestra, que em 1978 recebeu o nome que permanece até hoje, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. Eleazar faleceu em 1996, sem ver o seu maior sonho ser realizado, ter uma sede para a orquestra. Em 1997, o maestro John Ashley foi convidado para conduzir uma nova reestruturação, pautado pelas diretrizes formuladas por Eleazar, como uma nova sede e melhor salário para os músicos. Como a orquestra dependia aí de uma itinerância constante, né, ela ficava muito refém aí do seu próprio calendário e da falta de investimentos que ela sofria. Bom, na época da decisão de trazer a sala aqui para a orquestra aqui para o prédio da antiga Sorocabana, o regente era o John Ashley, né, que foi uma figura fundamental aí na vinda da orquestra aqui para o espaço, e ele foi muito importante também para que houvesse esse incentivo político, né, a realizar essa obra, né, que, como ele sabia, né, e foi o principal intuito do projeto, possibilitaria não só uma evolução técnica da orquestra, né, como uma maior profusão, um maior conhecimento dessa orquestra por parte da população de São Paulo, tendo um espaço físico, né, um espaço físico centrado, que pudesse atrair mais visitantes e mais audiência para a orquestra.
A arquitetura da sala de concertos é um espetáculo à parte. Cada detalhe no espaço foi pensado para que a acústica fosse perfeita. O forro móvel é um deles. Ele permite regular o volume total de ar da sala, possibilitando obter alturas diferentes sobre palco e plateia e assim afinar a sala para cada tipo de concerto. É muito interessante pensar que a sala de concertos ela foi encaixada, né, num prédio que já existia, então não foi um prédio construído exclusivamente para isso. Então, a maior parte dos detalhes do projeto teve que considerar condições que já existiam, né, que às vezes não seriam as ideais em termos de acústica, mas por isso mesmo que o projeto é tão relevante, por ter conseguido adaptar todas essas condições num espaço tão bonito quanto esse, para uma acústica de excelência, né? O forro móvel, como você mencionou, né, é um projeto pioneiro aqui, foi elaborado por diversos técnicos e engenheiros que trabalharam aqui no espaço, e a ideia é justamente que a Sala São Paulo, né, ela pode ser afinada, né, ela pode se apresentar na configuração ideal para cada tipo de concerto, né, para cada arranjo de orquestra que venha conhecer aqui o espaço, que venha a se apresentar aqui no espaço. E é muito legal também esses detalhes técnicos, porque eles tendem a gerar um grande interesse por parte principalmente do público infantil, né? Não só, né, todo mundo, eu também na primeira vez que eu vi fiquei muito impressionado, mas principalmente por parte da criançada e tudo mais, isso gera uma impressão muito forte, né? E é interessante que a gente fala que a impressão visual é muito interessante, mas o impacto acústico é melhor ainda, né? Então a ideia é justamente que a sala esteja adequada e possa se destinar para qualquer tipo de apresentação que venha a ser realizado aqui no palco da sala de concertos. O desenho das poltronas, dos balcões, as colunas, os ornamentos e até a espessura da madeira do palco foram pensados para garantir a excelência do som. No subsolo do palco ficam armazenados alguns instrumentos, como pianos e harpas. O palco também é ajustável ao tamanho da orquestra. As 3 primeiras fileiras atrás do palco, reservadas para o coro, podem ser rebaixadas ao subsolo, aumentando o palco em 3 metros. Victor, quantos músicos, quantas pessoas fazem parte da orquestra hoje em dia? Bom, contando a orquestra, né, os músicos academistas e o coro, temos aí por volta de 200 músicos, né, trabalhando aqui na orquestra. E aí tem a academia, né, jovens que estudam aqui, fazem um curso para depois entrar na orquestra. Então tem diversos projetos educacionais aí que fomentam esse gosto pela música, né, incentivam que pessoas de diferentes espaços, diferentes idades, venham aqui e tenham um contato um pouco mais próximo com a música. E, Victor, como funcionam esses programas educacionais, com os músicos mais jovens? Então, tem o programa da academia, né, que são aí por volta de 40 músicos que estudam com os professores que são os próprios músicos da orquestra, né, e tem ao longo de um determinado período a oportunidade aí de se desenvolver, fazer parte da orquestra jovem aqui da USESP, né, e eventualmente seguir a carreira, né, mas já tendo um conhecimento musical, desenvolvê-lo muito num espaço de excelência como é a sala de concertos, né, com professores acima da média, né, certamente. Aliás, eu acho que para quase todos os músicos da orquestra é um sonho, né, fazer parte da USESP. Era o sonho da flautista Cláudia Nascimento. Ela faz parte da orquestra há 1 ano e meio. Quando que surgiu essa possibilidade para você de entrar para a orquestra? Eles abriram um concurso no final de 2014. Eu já fazia alguns trabalhos esporádicos com eles. Eu trabalhava no Rio de Janeiro e vim aqui fazer esses trabalhos. E quando abriu o concurso, me inscrevi porque eu queria muito fazer parte desse grupo. O que representa para você fazer parte da USESP? Bom, é a realização de um sonho. Desde muito jovem eu vim assistir a orquestra, o meu professor tocou aqui durante muito tempo. Vários dos meus colegas hoje foram meus professores na universidade ou em festivais, como o Festival de Campos do Jordão. Então é uma realização poder trabalhar junto com eles. Ela já se apresentou com a orquestra em diversos países, como Inglaterra e Suíça. Mas seu sonho atual é se apresentar em Berlim, na Alemanha. É a orquestra dos sonhos de qualquer músico. São os melhores músicos do mundo. A
A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo também realiza ensaios gerais, abertos ao público. A professora aposentada Chloé é frequentadora assídua dos ensaios. Para mim é um momento de paz, de tranquilidade, é muito bonito. E eu venho sempre. Por muitos anos eu tinha assinatura para vir à noite. Mas agora eu estou aposentada, tenho essa disponibilidade de vir nesse horário e eu acho muito agradável. Eu às vezes gosto mais do que o concerto à noite. Além de que o preço é realmente muito convidativo. Victor, a gente falou já que a USESP, né, tem ensaios gerais abertos à população, mas também tem concertos com preços populares, né, que possibilitam o acesso de todo mundo. Exatamente. Nós estamos atualmente com os concertos populares com valores promocionais nas sextas-feiras, né? Os ingressos com metade do valor original, com possibilidade de meia entrada também, né? Então é bem interessante entrar em contato, entrar no site da USESP, lá vão estar todos os valores e as peças que vão ser apresentadas em cada uma das datas. E o nosso momento mais especial aqui em termos de concerto são os domingos, né? Os concertos matinais de domingo. Então, domingos, 11 horas da manhã, acontece uma apresentação gratuita aqui no espaço da Sala São Paulo. Os ingressos começam a ser liberados na segunda-feira anterior ao domingo dos concertos. É necessário retirá-los presencialmente, né? E aí, para quem tem disponibilidade e interesse, é só vir aqui ao prédio. Cada CPF retira 4 ingressos, se eu não me engano, tem que conferir, mas é por volta disso. E aí, retirando os ingressos, é só vir aqui no domingo, 11 horas da manhã, é um clima bem família, tudo mais, bastante criança, dá para ver de transporte público sem problema, né? É uma ótima forma de começar o domingo, né? Vai acabar ali por volta do meio-dia e 15, meio-dia e 20, né? Ainda vai ter a tarde inteira para curtir o dia aí. A gente realiza a visita também no domingo, após o concerto matinal, às 13 horas. E é uma ótima forma de vir conhecer o espaço, né? É muito interessante publicizar isso, né? Que esses concertos eles são gratuitos. E é uma ótima forma das pessoas virem aqui, ter uma primeira experiência, né? E cultivar esse gosto pela orquestra, né? Pela sala de concertos, que só vai gerar bons frutos aí para todo mundo. A arquitetura, beleza e acústica perfeita da Sala São Paulo atrai público de todas as idades e lugares. Eu já assisti concertos aqui, inclusive. É lindo, né? O som maravilhoso, a acústica. O som sai melhor do que num disco, digamos assim, né? Num aparelho, né? É diferente, a gente fica mais envolvida, né? Com a música. É muito lindo. A Sala São Paulo oferece uma visita monitorada para quem quer conhecer a história do edifício, que abrigou a antiga estação de ferro Sorocabana, e descobrir cada detalhe da sala de concertos. Nós aqui do Departamento Educacional, né, nós realizamos a visita monitorada, né, e o trabalho é justamente receber todos aqueles tipos de público que venham visitar o espaço da Sala São Paulo e contar para eles um pouco da história desse prédio, né. Então é muito interessante fazer esse jogo entre o passado histórico da cidade, né, e a atualidade da sala de concertos, para que as pessoas entendam um pouco melhor sobre a evolução, né, o crescimento da cidade de São Paulo. Essa visita ela pode ser realizada por qualquer tipo de público, né? Quanto mais gente diferente, melhor, inclusive, né? A gente realiza a visita durante a semana e aos finais de semana, de segunda a sexta, nos horários das 13 horas e 16h30, aos sábados às 13h30 e domingos às 13 horas. Durante a semana a visita tem custo de R$ 5,00, com possibilidade de meia entrada prevista em lei. Grupos de instituições sem fins lucrativos conseguem isenção das taxas de entrada. Aos sábados e domingos a visita não tem custo. O ideal é fazer o agendamento prévio, né? Porque ultimamente tem tido uma procura muito grande, né? A gente infelizmente tem um limite aí do número de pessoas que podem ser atendidas, né? Já que a voz também tem a sua limitação. Mas a ideia é justamente receber diferentes públicos. A gente recebe muitas escolas, né, da rede pública e particular, muita criançada, muitos alunos, né, principalmente de cursos técnicos de arquitetura, né, de ensino superior, e também grupos de turistas, né, que vêm conhecer vêm conhecer a cidade de São Paulo e fazem questão de passar aqui pelo espaço. Nós também ofertamos visitas bilíngue, né, em inglês e tudo mais. Também precisa ser agendada com antecedência, né, porque precisa ser um horário reservado, mas estamos abertos a todas essas possibilidades. E o Cidade Viva de hoje fica por aqui, mas eu lembro que você pode sugerir um lugar da cidade para o programa visitar. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br e diga que lugar é este. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.